O que a traição do Chico com a Luísa Sonza tem relação com seus investimentos? Um dos grandes sinais de recessão econômica está gritando. Aí você pode me perguntar, tá, filho, corro pras montanhas, tiro todo o meu dinheiro da bolsa de valores e jogo tudo pra renda fixa, ou saco toda essa grana e boto tudo pra baixo do meu colchão? Calma, galera, que eu vou explicar aqui, contextualizando nessa relação do Chico com a Luísa Sonza, com seus investimentos e um indicador muito importante. Eu quero confundir muitas pessoas. Não, já tá confundindo. Com muito tempo. Não, mas eu quero conseguindo. Que, em resumo, todas as crises que aconteceram no mundo aconteceram após o sinal desse indicador. Luísa Sonza e o Chico foi um relacionamento aí que muita gente diz que foi, de repente, uma jogada de marketing genial da Luísa Sonza. Eu até tenho umas teses relacionadas a isso que embasam essa questão, né? E que eu acredito que teve sim uma jogada de marketing, mas não é esse o assunto que eu queria trazer. É que a Luísa Sonza recebeu vários indicadores de que o Chico não era uma pessoa que estava interessada de fato em se relacionar, né? Vários vídeos aí na internet rolaram, várias pessoas comentando. Ele não te quis 3 vezes. Não, gente, eu não vou acreditar. Que ele já tinha uma postura meio de que estava fugindo do relacionamento, ou que não estava buscando necessariamente algo, um relacionamento sério, ou alguma coisa mais séria. Virou um namoro. Aí chegou, sei lá, uns dias a gente falava assim, que ninguém tá namorando aqui, né? Daí eu tô namorando, tu tá namorando? Eu falo, eu tô namorando sozinho. Ficou nisso, assim, não teve um pedido, assim. E sim que ele tava ali curtindo. Pô, tava saindo com uma menina bonita, uma menina bem resolvida, né? Que tem aí o dinheiro, um sucesso relativo, né? Profissional. Na verdade, não um sucesso relativo, um ótimo sucesso, né? Uma das meninas prodígio aí do Brasil dentro da área da música. Então, ele tava curtindo a relação. Só que dava pra ver que a Luísa, ela tava querendo algo mais, né? Gostou do rapaz, enfim. Não sei ao certo, assim, como é que foi o relacionamento. Mas o que dava pra entender era que o Chico dava alguns indicadores de que não estava tão interessado quanto ela em ter um namoro, né? Um relacionamento mais sério. E sim que ele estava querendo curtir. Então ela recebeu indicadores, recebeu sinais que davam a entender que poderia acontecer um problema. Fosse um término ou até mesmo a situação que aconteceu, né? Que na realidade a gente não tem certeza se aconteceu, mas é o que dizem aí os grandes noticiários, né? E blogs e portais, que aconteceu que o Chico resolveu trair ela com outra pessoa. E qual a relação disso com os investimentos? É que da mesma forma que o Chico deu indicadores, esse sinal, esse indicador que eu vou trazer para vocês, sinaliza que pode acontecer uma recessão. E esse indicador é a inversão da curva de juros, que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Mas por que ela é tão importante? Porque, pega essa frase, nem toda inversão na curva de juros terminou em crise. Então aconteceram algumas inversões na curva de juros que não aconteceu uma crise em seguida. Mas toda crise que aconteceu, pelo menos nos últimos 70 anos, essas crises todas foram antecipadas por uma inversão na curva de juros. Então, só com esse argumento que eu trouxe para vocês aqui, vou trazer números que amparam essa situação, já é o suficiente para ser um indicador que a gente tem que ficar de olho. Independente se você tem milhões de investidos na Bolsa de Valores ou se você tem um valor menor. É muito importante entender isso para ser um investidor inteligente, uma pessoa que domina o mundo da educação financeira, dos investimentos, para não ser feito aí, para não sofrer, né, o efeito manada ou o efeito sardinhagem, né? Ser mais um sardinha aí que vai perder pro mercado ano após ano. Quando a gente vai falar da curva de juros americana, que no caso está extremamente invertida. Antes de eu falar isso, vamos explicar por que esse sinal, essa inversão, ela é estranha e pode sinalizar uma crise. Em resumo, pensando você aqui, tá? Você tem ali o seu dinheiro e tem o seu primo. Ele pode te pedir um dinheiro emprestado para te pagar daqui a um ano. Beleza. Mas esse mesmo primo poderia também te pedir um dinheiro emprestado para te pagar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Com certeza, você vai concordar comigo, ou pelo menos vai quase concordar comigo, que o risco de você emprestar para esse primo para receber em um ano e o risco para você emprestar para ele para receber em 30 anos é muito maior o risco, concorda? Porque até lá você não sabe o que aconteceu. Ele pode ter demitido do seu emprego, ele pode estar numa condição muito pior do que hoje, pode ter até falecido, pode ter acontecido milhões de coisas em 30 anos. Pode ter até esquecido, né? Pode ter ficado doente, enfim, milhões de possibilidades. Já em um ano, a segurança é maior de que você tem a chance de ter o seu dinheiro de volta. A mesma coisa se aplica nos investimentos. Geralmente, você não vai querer correr um risco, por exemplo, maior, sendo que você vai receber o dinheiro num prazo maior. Não faz sentido. Então, nos investimentos, por exemplo, uma taxa de curto prazo, no geral, tem que te pagar
menos, se o nível de segurança é similar, do que outro rendimento que você só vai receber daqui a 30 anos. Agora vamos para exemplos práticos, caso a matemática não tenha feito muito sentido. A curva de juros americana, a diferença, né, da curva de juros, chegou a menos 0,96% de inversão. Para vocês terem noção, esse ano, né, no caso, se eu não me engano, foi em maio de 2023, chegou lá a quase 2%. Então hoje, a diferença ali da curva de juros está em 0,96% por aí, só que já chegou nesse ano a quase 2%. Praticamente ali uma inversão extrema da curva de juros. E quando a gente vai analisar os últimos 40 anos aí de história, essa inversão, esse percentual de diferença está muito maior do que, por exemplo, as inversões que aconteceram em 2019, em 2006, em 2020 e em 1989. Daqui a pouco eu vou colocar até um gráfico que ampara melhor isso. Mas o que esses anos que eu acabei de mencionar aqui, 2019, 2006, 2000 e 1989, têm em comum? É que em todos esses anos tivemos recessões econômicas depois dessa inversão da curva de juros. E aqui nesse gráfico eu vou colocar na tela, vocês podem observar que as barras cinzas são os períodos de recessão econômica. 1991, 2001, 2007, 2009 e 2020. Exatamente após ali, um tempo depois de acontecer a inversão da curva de juros. Só que agora, como vocês podem ver aí no gráfico, tá num patamar, né? A diferença tá num patamar aí gigantesco quando comparado às últimas recessões aí que eu acabei de trazer. E quando a gente pega os últimos 70 anos, em toda recessão econômica, houve uma inversão da curva de juros. Mas é óbvio que não é uma ciência exata, tá, pessoal? Até porque o que aconteceu no passado não é garantia de que vai acontecer exatamente igual no futuro. Mas é um sinal que a gente tem que analisar. É igual, por exemplo, um homem que traiu a vida inteira, a probabilidade dele continuar traindo depois é grande, tá? Então a mesma coisa, por isso que eu tô relacionando aí com o Chico e com a Luísa Sonza. Por exemplo, nos Estados Unidos, para trazer a rentabilidade para vocês entenderem a diferença, né? Tesouro de 30 anos. Né, um tesouro aí num prazo gigante, 30 anos. Rentabilidade, 4,5% ao ano. Enquanto taxas de 3 meses a 1 ano, então num tempo muito menor, estão com a rentabilidade aí superior a 5%. Então qual que é o sentido de você investir pensando lá no longo prazo, se você pode investir numa taxa maior agora, com a mesma segurança, com uma segurança maior ainda, para receber no intervalo de tempo menor. Aqui no Brasil, por exemplo, Tesouro Pré-fixado 2024 estava com rentabilidade de 12,53% ao ano. Então, só para receber lá em 2024. E o Tesouro Pré-fixado 2026, que está aí mais distante, você receberia uma rentabilidade de 12,42%. Então, um pouquinho menor do que a outra que você receberia no ano seguinte. Não faz sentido. Isso mostra claramente uma disfunção no mercado de investimentos. Porque quanto maior o prazo, deveria ser maior o quê? Os juros que você vai receber daquele investimento. E o que isso sinaliza para o mercado como um todo, pessoal? As pessoas vão passar a investir menos em ações, na bolsa de valores, fundos imobiliários, REITs, estoques, ETFs, e vão colocar mais na renda fixa de curto prazo. E qual que é a consequência imediata? Uma queda nos preços, tanto das ações, fundos imobiliários e ETFs, como também uma queda geral do consumo. A atividade econômica vai passar a ficar mais fraca, menos aquecida. E daí você vai falar, beleza, Fiala, entendi tudo isso, bacana, gostei, o que fazer? O que eu posso fazer? Isso é muito pessoal, eu não conheço a sua realidade financeira, eu não conheço os seus objetivos, então eu vou passar aqui o que eu, Lucas, costumo fazer quando eu começo a observar esse tipo de situação. Então a primeira coisa, manter uma carteira de investimentos diversificada é extremamente importante. Se você tem um negócio, é importante você começar a acumular um caixa, é óbvio que não é para deixar de investir no seu negócio, fazer ele, né, o negócio rodar, contratar mais pessoas, não. É só um momento de cautela, tá? Para você ficar ali, né, observando o que pode acontecer à frente. Outra coisa que eu costumo fazer é ficar bem atento a oportunidades. O que acontece, pessoal? Momentos de recessão econômica, o dinheiro ele simplesmente não some, ele muda de uma mão para a outra. Então é importante você ficar atento a essa movimentação, ao que vai acontecer, porque oportunidades surgem em meio a crises. Outra situação que é importante você fazer também, e essa atividade, na realidade, você tem que executar sempre, e não somente em momentos aí que podem preceder uma crise ou uma recessão econômica, é você investir em você.
Então, tão importante quanto investir numa carteira diversificada, em renda fixa, renda variável, é muito importante você investir no seu maior ativo, que é você. Então, de repente, cuidar da sua saúde, se alimentar bem, dormir bem, fazer atividade física regular, beber água é uma coisa que muitas pessoas esquecem, mas beber água te ajuda em diversas atividades, não somente na sua saúde, mas também a sua saúde mental fica melhor, a sua musculatura fica mais bem desenvolvida. Você também pode investir em mais conhecimento para, eventualmente, em crises, você estar mais preparado para aproveitar essas oportunidades, porque uma das poucas coisas que ninguém vai conseguir tirar de você é a sua cabeça. É a mentalidade que você tem, são os conhecimentos técnicos que você tem, e esse, com certeza, é o seu maior ouro junto com a sua saúde. Relacionamentos também é muito importante, então você investir nisso, levar sua esposa para jantar, de repente contratar uma terapia, tanto para você quanto para sua esposa, ou para a pessoa que você vai resolver lá se casar ou construir uma família. E também não se restringe a investir somente no seu relacionamento amoroso, mas sim também em investir na sua rede de contatos, os seus relacionamentos aí de amigos, de negócios, principalmente para você receber informações privilegiadas quando eventualmente ocorrerem situações de crise, situações de recessão econômica. Porque se você tem uma boa rede de contatos, a chance de você conseguir se reerguer ou encontrar alternativas é muito mais fácil, porque o conhecimento costuma estar disperso na sociedade, e se você tem uma rede de contatos, um network com pessoas aí que têm uma mentalidade alto astral, estão para cima, desenvolvendo negócios, crescendo, essas pessoas com certeza vão conseguir contribuir na sua vida. Espero que tenham gostado desse vídeo, e caso você queira participar de um grupo com comunidade, aulas e também eventos presenciais, sinta-se à vontade para conhecer a nossa comunidade YouTube. Custa apenas R$ 29,90 por mês, então é um valor que é praticamente de graça, que lá tem aulas para você aprender a monetizar na internet, melhorar o seu conhecimento de marketing digital, vendas. Então são aulas que a gente vai upando mês a mês, tá? Não é um curso fixo lá, engessado, que a gente deixa lá e larga. Não, a gente vai sempre colocando informações novas. Temos também grupos exclusivos para você socializar e conversar com outras pessoas que também estão empreendendo no digital, e os eventos presenciais, que inclusive tivemos um há 2 semanas atrás no Rio de Janeiro, que foi incrível. Muita gente trocou figurinha, se conheceu, desenvolveu um networking bem bacana, e também tiveram ali, né, algumas informações privilegiadas que eu trouxe em palestras com alguns convidados também. Foi sensacional. Sinta-se à vontade para me chamar no Instagram, @lucasfialho com 2 Os, caso você queira tirar uma dúvida a respeito da nossa comunidade. Mas tenho certeza que se você se jogar de cabeça, você vai adorar e vai ter um retorno muito superior aos R$ 29,90 por mês que você vai estar investindo. E aqui do lado, o YouTube tá te recomendando um vídeo nosso, que com certeza vai contribuir muito na sua vida e vai te ajudar a colocar um bom dinheiro no bolso. E óbvio, se inscreve no canal para receber os nossos próximos conteúdos de marketing digital, vendas e investimentos.